No mundo, são 12% de água doce. Do total captado dos mananciais hídricos existentes, 70% são usados para irrigar lavouras. Para algumas culturas, isso é essencial e determinados tipos de solos seriam praticamente improdutivos se não fossem irrigados. Como que você vai querer trabalhar com hortaliças sem fornecimento de água via irrigação, contando somente com a chuva? A mesma coisa talvez para fruteiras. Em regiões no semiárido nordestino, por exemplo, você tem regiões como o Vale do São Francisco, que se desenvolveu fortemente na produção de fruteiras, como a videira, manga, graças à irrigação. São regiões que talvez não conseguisse ter o nível de desenvolvimento que tem hoje se não tivesse irrigação por trás. Talvez grande parte, na realidade, do arroz que é produzido aqui no nosso país, no Brasil, vem do estado do Rio Grande do Sul e são os arrozes irrigados, né? Então não tem como se querer pensar também numa produção de arroz para fornecer a comida de cada dia do brasileiro sem passar pela irrigação. Isso é inevitável. De acordo com dados oficiais coletados pelo pesquisador, 16% da área cultivada no mundo são irrigadas. O plantio irrigado é responsável pela produção de 40% das fibras e alimentos consumidos pela população mundial. Hoje a irrigação é utilizada em apenas 10% da área de produção agrícola brasileira, em cerca de 6 milhões de hectares. Países com menor disponibilidade hídrica, como é o caso da Índia, China e dos Estados Unidos, são os que mais investem neste tipo de tecnologia. O Brasil ainda tem um potencial de quase 30 milhões de hectares de terra que poderiam ser melhor explorados com o uso dos sistemas de irrigação. Mas via de regra você consegue ter boas produtividades regulares. Por quê? Porque você já não tem mais a sensibilidade às chuvas. Se a chuva vier a faltar, você fornece a água. Além disso, melhor planejamento da propriedade agrícola, o produtor consegue se planejar quanto à época de semeadura com segurança, porque se a chuva atrasar para fazer o plantio, tudo bem, vamos fazer a irrigação para permitir o plantio. Quando a gente compara com outros países, por exemplo, países do Mediterrâneo, Espanha, Itália, o próprio Estados Unidos, os estados do Texas, Arizona, Califórnia, China, Índia, todos esses países têm disponibilidade hídrica menor que o Brasil, sentem muito mais a falta de chuvas e, por outro lado, tem área irrigada muito maior que a do Brasil. Então, talvez falta a gente sentir um pouco mais a necessidade da irrigação e dar valor a ela como ela merece. O especialista também afirma que a captação e o consumo na agricultura não causam qualquer dano ao meio ambiente, já que, segundo ele, 100% da água que irriga as plantações depois retornam à natureza. Que é a irrigação em sua essência? Nada mais é do que você fazer uma captação de água que está em algum corpo hídrico, seja ele água subterrânea ou água superficial, como os rios e córregos, açudes. E você faz essa captação, vamos supor 100 litros de água, e transporta essa água até a parcela ser irrigada. Quando você faz a irrigação, quando você aplica a água lá na cultura, essa água toma dois caminhos. Ela vai infiltrar no solo, ser absorvida pela planta e transpirada, ou vai ser diretamente evaporada pelo solo ou pela vegetação que ficou molhada. Então, aqueles 100 litros que foram captados vão voltar para a atmosfera da mesma forma, por transpiração ou por evaporação. Não existe degradação, não existe destruição da água. A água volta para a forma de vapor da água na atmosfera, vai condensar nas nuvens e vai chover de novo. É o ciclo hidrológico puro.